Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, prazer grande vos cumprimentar. Estamos aqui no nosso escritório para trazer uma meditação para vocês, irmãos. Uma palavra que traga contentamento, alegria. E o tema é estão falando de você. Um tema muito interessante, e nós vamos descobrir isso. 1 Reis 10, verso 1. Estão falando de você. Nós vamos trazer uma palavra de edificação para todos vocês. Já quero agradecer aos irmãos que já estão entrando na nossa live. Agradecer o carinho, a atenção, o respeito, o amor, a cordialidade que todos vocês têm para comigo. Eu não mereço tanto carinho, tanto amor que os irmãos devotam à minha pessoa e ao meu ministério. E eu quero pedir a Deus que Ele abra as janelas dos céus e derrame sobre cada um dos meus irmãos bênçãos sem medida. Mas o texto de 1 Reis 10:1 diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigma. Meus irmãos, as notícias boas ou ruins, elas correm longe e rapidamente. Não é verdade? Na maioria das vezes, antes de você chegar a determinado lugar, os boatos já chegaram primeiro que você. Por isso, peçamos para que o nosso testemunho venha a condizer com as coisas que as pessoas ouvem a nosso respeito e que isso venha glorificar o nome de Deus. Amém? O primeiro tópico da nossa reflexão desta noite é sobre a rainha de Sabá. Essa monarca, ela viajou mais de 1.000 quilômetros. Ela viajou mais de 1.000 quilômetros para testemunhar presencialmente o que ela ouvia falar. O que ela ouvia falar a respeito de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. A terra dos sabeus ficava entre os árabes e, mesmo tão distante, o povo falava sobre Salomão. A Bíblia diz: mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. É verdade. E nós queremos trazer esta noite para vocês as 6 coisas de que a rainha de Sabá ouvia falar e veio averiguar de perto se era verdade. Ela ouvia falar da sabedoria de Salomão, da grandeza do seu reino, da epopeia e da magnitude do seu reinado. Então ela veio conferir, viajou mais de 1.000 quilômetros para conferir as realidades enfáticas daquilo que ela ouvia. 1 Reis, capítulo 10, verso 4. Salomão escreveu Cantares, escreveu Eclesiastes, escreveu uma parte de Provérbios, e o Salmo 72 e o 127. Salomão compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005 cânticos, conforme 1 Reis, capítulo 4 e versículo 32. 1.005 cânticos. 3.000 provérbios. Que coisa extraordinária. Deus dotou o rei Salomão
de uma sabedoria fantástica, né? De uma sabedoria fantástica. E nós agradecemos a Deus, porque esta sabedoria que veio da parte de Deus, que inspirou Salomão a escrever 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, ela hoje traz para nós ensinamentos gloriosos, ensinamentos produtivos, significativos. Se nós quisermos saber como devemos viver na praticidade do dia a dia, é somente nos adequarmos a provérbios. Provérbios são lições práticas da vida. Provérbios ensina a como nos conduzir neste mundo. Provérbios nos dá lições práticas a respeito de comunicação, de sociologia, de como devemos manter a nossa vivência com os nossos pares. O segundo item da nossa meditação é sobre a casa de Salomão. O palácio de Salomão levou 13 anos para ser concluído. 13 anos para ser concluído. Isso está em 1 Reis, capítulo 7, e versículo 1. 13 anos para ser construído. E era de uma suntuosidade incomum. Que coisa magnífica, né? Como Deus resolveu abençoar o filho de Davi. Por amor a Davi. Como está escrito, provérbio de Salomão, filho de Davi. A honra de Salomão adveio do pai, adveio de Davi. Pais honrados, filhos honrados. Pais honrados, filhos honrados. Não nos esqueçamos dessa lição. Então, o Palácio de Salomão, que levou 13 anos para ser concluído, 1 Reis 7, verso 1, era uma suntuosidade incomum. O terceiro item de nossa meditação é a comida da mesa de Salomão. A comida que era posta na mesa de Salomão. 1 Reis, capítulo 10, versículo número 5. Veja que mesmo a 1.000 quilômetros de distância, o povo comentava até o que se comia na mesa do rei Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. A fama do homem explodiu em todas as cercanias. Que coisa linda é quando o perfume de Cristo adentra os portais da nossa alma. Que coisa linda é que o nosso testemunho ético e moral falam mais alto do que as nossas palavras. Que coisa bela é desfrutarmos destes momentos intrínsecos da sabedoria comportamental de Salomão. E que isto nos dá um lenitivo fundamental e nos amadurece momento a momento para vivenciarmos esta conduta, esta nobreza, porque quanto mais formos decentes, quanto mais formos moldados em Cristo Jesus, mais o seu nome será glorificado. E estes moldes espirituais, Deus faz de acordo com o meu querer. De acordo com o meu querer. Vejamos que nos 27 livros do Novo Testamento, o nome de Jesus Cristo aparece 22 vezes. Mas o nome, a palavra Senhor, aparece
600. Posso enfatizar que Jesus Cristo é o meu Salvador se primeiro ele não for o meu Senhor. Eu só tenho o direito de dizer que Jesus é o meu Salvador se primeiro ele for o meu Senhor. Então, até a comida que se punha à mesa do rei Salomão era comentado a 1000 quilômetros de distância. O quarto item de nossa meditação é o assentar dos servos de Salomão. Até o assentar dos servos, dos subalternos que serviam o rei Salomão, conforme 1 Reis 10, verso 5, a postura dos servos de Salomão, a decência dos servos de Salomão, a ética dos servos de Salomão, chegava longe. Os comentários. Então, a pessoa precisa, meus irmãos, de pudor ao se assentar, para não ser inconveniente e constrangedora para as demais pessoas. Até a nossa postura de sentar. Devemos vigiar, devemos nos policiar, para que o nome do Senhor Jesus não seja ridicularizado pela nossa maneira, pela nossa vivência, na nossa condução diária. Bendito seja o nome de Jesus. Então, a postura, repito, a decência e a ética dos servos de Salomão chegava longe. Que Deus nos ajude a nos manter numa postura ética, decente, e que as pessoas possam ver em nós, o porte de Jesus Cristo. Porque Jesus é o nosso paradigma, é o nosso exemplo maior. Como ele se portava, seus ensinamentos, a pedagogia do seu saber e manifestação era por todos admirada, até pelos seus antagônicos, pelos seus algozes, a ponto dos fariseus dizer: nenhum homem falou como este homem. Isso é glorioso, isso é marcante, isso é indescritível, isso é inaudito. Estão falando de você, mas que falem bem do seu porte, da sua ética, do seu testemunho, da sua decência, da sua humildade, da sua respeitabilidade, e que o fruto do Espírito Santo apareça a cada dia em nossas vidas. Nós precisamos, nós necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O quinto item de nossa meditação é que as vestes dos criados e copeiros de Salomão eram também observadas pelas pessoas. 1 Reis, capítulo 10, verso 5. As vestimentas dizem muito a respeito de quem as usa, a elegância e o bom gosto. Convém às pessoas decentes na maneira de se trajar. É verdade. A Bíblia diz que Elias era conhecido pelos seus trajes. Você sabia que o traje tende a glorificar a Deus e tende também a ridicularizar o Evangelho? Os nossos trajes é muito influente, porque nos trajes está a decência. E quando estamos mal trajados, no sentido horripilante, pecaminoso, o nome de Deus é blasfemado, é ridicularizado. Então, precisamos, a cada dia, dedicarmos as nossas vidas sempre na pauta do bom senso, pautando pela ética, pautando pelo bom traje. Pode ser simples, sem problema, mas o nosso comportamento ao trajar, a nossa vivência, ela fala mais alto do que as nossas palavras.
Em sexto lugar, temos aqui o lugar do culto de Salomão, 1 Reis 10 e 5. Veja aqui, 1 Reis 10 e 5, tem muito material. O templo construído por Salomão para o seu Deus levou 7 anos para ser concluído. 1 Reis 6 e 38. A forma reverente com que esse autor sabia os degraus e acessava o lugar do culto causava admiração em todos. O lugar de culto onde as pessoas não têm reverência e respeito depõe contra todos. Então, uma das coisas mais lindas, mais interessantes no culto é a reverência. E a Bíblia pauta por isso, servir a Deus com reverência e piedade. A reverência. Limpa os teus pés quando entrares na casa de Deus. É muito lindo uma pessoa que tem uma postura bonita, cristã, exemplar. 2 horas de culto. 2 horas de culto. Se comporta de maneira adequada. Não conversa com seus colegas que estão ao seu lado, direito e esquerdo, mas mantém firme um culto de verdade a Deus. E o culto que nós fazemos, ele diz muito a respeito da nossa personalidade. Deus nos deu um dia de 24 horas e pede 2 horas para lhe cultuar, para lhe adorar, para lhe louvar, para lhe exaltar. Precisamos, meus irmãos, fazer isto com muita reverência, com muito denodo, com muito esmero, porque as pessoas estão falando de você, bom ou mal. Então, os nossos gestos, as nossas ações, eles dignificam ou não o Evangelho. De tal maneira que precisamos, mais do que nunca, ao adentrar o santuário, prestarmos um culto de verdade ao Senhor. Dedicarmos um tempo de glorificação, de exaltação, de orações ao nome de Jesus. Ele merece. Não poderemos jamais infamar os cultos. Jamais perdermos os nossos tempos, o nosso tempo. Tempo é ouro. Precisamos aproveitar este tempo diminuto da vida para prestarmos um culto com verdadeiro significado, com essência. Um culto fundamentado na fé, no amor a Deus. Um culto que venha glorificar a Jesus e que as pessoas que estão ao nosso lado possam ser contagiados pelo nosso fervor, pela nossa locução adverbial, pela glorificação, adoração, o louvor que a Ele estamos prestando. Estão falando de você, bem ou mal. As nossas ações é que verbalizam nossa conduta, a nossa vivência diária é movida pelas ações. Que Deus nos ajude, meus irmãos queridos, que ao entrarmos ao santuário, venhamos prestar um culto de verdade ao Senhor nosso Deus. Para que no outro dia você tenha a consciência tranquila. O meu culto foi maravilhoso. Eu prestei um culto ao meu Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Foi um culto racional, um culto inteligente, mas um culto fervoroso, cheio de fervor, cheio de alegria, cheio de unção, cheio de fé, cheio de quebrantamentos. Aleluia! Deixe que este bom perfume, exalado no culto que você prestou, que nós venhamos a prestar, seja motivo de salvação das pessoas. Seja motivo de alegria para as pessoas. Porque, olhe bem,
se uma pessoa não crente sentar ao nosso lado? Ele vai observar, porque ele não sabe prestar culto. Mas ele vai observar se nós estamos prestando culto. E da maneira como nós nos comportamos, vamos influenciar esta pessoa para bem ou para mal. Para bem ou para o mal. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar os nossos pés, tirar as nossas sandálias quando entrarmos na casa do Senhor. O verdadeiro culto se presta com a doçura do coração, com a meiguice da alma, e com os louvores que saem dos nossos lábios, num preito de gratidão ao Senhor. Ele merece, queridos irmãos. Jesus Cristo merece de nós todo o sacrifício racional, prestarmos a Ele com um preito de gratidão por tudo aquilo que Ele representa em nossa vida, em nosso viver diário. Quem éramos, quem somos, aonde estamos, para onde vamos? Essas perguntas são definidas por nossa fé, por nossa constância, por nossa maneira de louvarmos e servirmos ao Senhor. Portanto, o tema desta meditação é: estão falando de você. Estão falando de Salomão, da sua fama, da maneira como ele se assentava, os seus servos, né, se assentavam, se levantavam. Uma mulher, uma monarca, veio a 1000 quilômetros para ver a incandescente beleza, reverência, respeitabilidade, sabedoria do rei Salomão, e saiu dali entusiasmada, dizendo: não me falaram nem a metade. Não me falaram nem a metade. Olha que coisa linda. E disse o rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra. A monarca está falando dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram metade, sobrepujante em sabedoria e bens, a fama que ouvi. Eita, glória a Deus! 1 Reis, capítulo 10, versos 6 e 7. Sobrepujou a fama, a sabedoria, a educação, a ética, a essência, a singularidade do trato, da vivência, da diplomacia. Louvado seja o nome do Senhor. E é nessas coisas que Deus é glorificado. É nessas coisas, nesse princípio ético, louvável, que o nome do Senhor é glorificado. Você sabe que existe uma pedagogia gloriosa chamada princípio da educação doméstica. Esse princípio da educação doméstica deve nos acompanhar por onde formos, aonde estivermos. Princípios não podem ser quebrados. Mesmo se não formos espirituais, mas se preservarmos este princípio, vamos e voltamos. E as pessoas se sentem bem e admiram, e o nome de Deus é glorificado em nossas vidas. Que Deus possa, na sua singularidade, nos abençoar, nos enriquecer com a sua palavra, e que possamos, deliberadamente, servirmos ao Senhor com alegria, como disse o salmista, e apresentar a Ele com cântico. Pois foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pastoreio. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, nos guarde e nos abençoe. E que possamos servir a Deus com toda a plenitude de amor, de graça e de afeto. Porque estão falando de você, bem ou mal. Que o nome de Deus possa ser glorificado em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. Que as pessoas possam
falar da gente, mas falar do amor de Cristo que vive em nós, das nossas ações cristãs, do nosso vocabulário bíblico, e que isso jamais, esses predicativos, jamais se apartem de nós. São tesouros invioláveis, são riquezas ímpares. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bonito nós estarmos com uma pessoa educada, maleável, uma pessoa espiritual, decente, que se porta com varonilidade, que se porta com eloquência cristã, o espírito fraterno. Ou a palavra de Deus ensina-nos todas estas singularidades vivenciais. E se quisermos absorvermos esta gama de conhecimento para executá-la na praticidade, é somente debruçarmos a cada dia na leitura da palavra de Deus. Ela nos educa, ela eleva o nosso espírito, ela edifica-nos e constrói verdadeiras cidadelas espirituais. Deus te abençoe e te guarde.